Vou comentar hoje 3 habilidades que são indispensáveis para que você se desenvolva bem na advocacia, tá. É óbvio que não é, todas as habilidades que existem na face da terra, porque existem muitas habilidades que nós podemos ter, que o pessoal agora, né, da inteligência artificial chama de skills, mas que a skill é para a inteligência artificial. Para você é habilidade, que é o que você precisa saber e desenvolver dentro, de você, para que você possa construir uma carreira com calma, com solidez e trazendo bons resultados para você, para os seus clientes, ok? Se você não me conhece, eu sou Manassés Lopes, eu sou advogado empresarial e trabalho muito aqui no escritório com proteção patrimonial para clientes que desejam, né, eventualmente proteger seu patrimônio de eventuais problemas que o direito empresarial, né, é acostumado a perceber. E aí, queridos, tem alguns conselhos que eu vou trazer para vocês que acho que são fundamentais, né? E aí para que você tenha uma carreira sólida, consolidada e tudo mais. E aí o primeiro conselho é o conselho que eu mais falo para os meus alunos de graduação e que acho que talvez seja o mais negligenciado de todos, que é a importância de você estar atualizado com notícias jurídicas e notícias do mundo. Por que eu falo isso para vocês? Porque o direito não é uma ilha. Você não está lá isolado numa ilha. O direito, ele bebe da economia, da sociologia, da política. Então é importante que você esteja antenado nas notícias do que está acontecendo no mundo, como a guerra influencia a economia, como isso acarreta, né, quais são os prejuízos que isso acarreta em contratos, quais são as consequências, por exemplo, da inteligência artificial nas relações de trabalho. Todas essas questões, que são questões do nosso dia a dia, impactam no direito, impactam no direito. E aí, ter o conhecimento sobre isso é muito importante, para você entender como o direito e a sociedade se autorregulam, né. O direito vem, obviamente, atrasado, né, porque acontece uma situação no mundo da vida e depois você cria uma lei para poder regular a situação. É só você pegar, por exemplo, o caso do PL da Larissa Manoela, né, primeiro teve lá a situação da Larissa Manoela, que estava pedindo dinheiro para comprar coisa na praia, e depois veio o projeto de lei, né, falando sobre a questão da Larissa Manoela, dessa situação de controle, financeiro pelos pais, por exemplo. Então, é isso, o direito vai vir depois, mas conhecer essas questões fáticas da sociedade, da cultura, elas são muito importantes para o nosso dia a dia. A segunda habilidade que eu considero e reputo extremamente importante é a educação. A educação nos comunicar com o cliente, em ouvir o cliente, em anotar o que o cliente fala. Aqui no escritório a gente tem todos os nossos procedimentos gravados. Então, você vai fazer uma reunião aqui no escritório, nós iremos gravar essa reunião com o seu consentimento e tudo isso vai ser organizado em um documento. Esse documento é o que a gente chama de ficha do nosso cliente. Quais são os problemas que ele está tendo, quais são as coisas que ele nos contou, para que a gente não chegue para o cliente, tendo que ficar relembrando as coisas para ele. A gente está aqui para prestar um bom serviço, então nós escutamos o cliente, anotamos os pontos importantes para ele, quais são as coisas que ele quer, quais são os riscos que ele quer assumir numa demanda, quais são os riscos que ele não quer, quais são as particularidades que ele contou do caso, para que a gente não esqueça, né, e tenha tudo isso anotado aqui. E essa educação, ela tem que estar, para além de estar dentro do escritório, em ouvir, anotar, atender e tudo mais, ela tem que estar em todos os lugares. Seja gentil e simpático em todos os lugares. Vez ou outra eu estou estressado, vez ou outra eu estou estressado, mas eu tento abstrair completamente o meu estresse e ser gentil com todas as pessoas. Por quê? Porque ninguém tem culpa de um dia ruim que você está tendo. Ninguém tem culpa de você estar puto da vida. É isso, ninguém tem culpa. Então, seja gentil com as pessoas. Escute elas, olhe no olho, dê bom dia, dê boa tarde. Isso, meus amigos, passa a imagem do bom profissional que você é. Se você não é lá pessoa simpática, não tem problema.
Tem gente que é simpático, eu pelo menos tento ser o mais simpático possível, mas, né, não tem problema se você não é simpático, mas seja educado, seja gentil, isso é muito importante, porque as pessoas olham isso pra gente, assim: "Olha, você conhece tal pessoa?" "Ah, não, é advogado, o advogado." Meu, sempre muito educado, sempre muito, muito gentil, atencioso. Isso é um grande cartão de visita. Por que que isso é um grande cartão de visita? Porque hoje os advogados não querem conversar com os clientes. Eles querem passar uma proposta, fechar o contrato e foi. Não querem ouvir o cliente. E isso é extremamente importante, né? Perfeito. E a terceira questão que me parece extremamente importante para a nossa carreira é você aprender habilidades de inteligência artificial. Só que você não pode ser o cara que joga na IA e pede para a IA fazer e não confere. Você tem que aprender com a inteligência artificial. Por exemplo, quando tem temas obscuros para mim, que são um pouco mais difíceis, eu li um artigo, quero poder desenvolver ideias para o meu dia a dia no escritório. Eu li o artigo, coloco o material lá na inteligência artificial e começo a conversar com ela, a gerar insights. O uso da inteligência artificial, ele tem sido muito importante para os escritórios de advocacia, especialmente para fazer revisão de peça e tudo mais. Tem pessoas que são irresponsáveis, e aí não estou falando aqui das irresponsáveis, tá? Tem gente ruim no mercado? Tem. Tem escritório de advocacia ruim no mercado? Tem. Assim como tem juiz, como tem médico, como tem dentista, como tem engenheiro. Todas as profissões têm gente boa e gente ruim. E é difícil você escolher, né, quem é bom, quem que é ruim. Mas você tem que observar quem são os profissionais que estão estudando, estão pesquisando, estão publicando. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que é até um comentário, assim, da minha vida pessoal, né. Eu tinha que fazer uma cirurgia, e eu fui no médico, o médico olhou o meu ombro e falou assim: "Ah, vamos fazer a cirurgia." Mas ele falou isso no primeiro dia de avaliação já, e aí, já marcou a cirurgia e eu fiquei meio encucado. E aí, eu fiz um levantamento do currículo dele. Era até um bom currículo, e eu peguei outros médicos da mesma região. Teve um deles que estudou fora, pesquisou, tem livros publicados, tem uma carreira, uma trajetória acadêmica, e eu cheguei e fui lá e conversei com ele sobre isso. Falei assim: "Olha, se você fizesse a cirurgia hoje, você ia criar uma outra lesão aqui por conta disso, 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 disso." E foi lá e me explicou. Que por que que eu fui nesse outro médico? Pelo currículo, pelo tanto que estudava, pelo quanto conhecia. Isso é extremamente importante, conhecimento técnico. É bem verdade que hoje, com a inteligência artificial, qualquer pessoa pode falar: "Ó, tem como resolver isso." Mas só quem tem essa base aqui, utilizando isso inclusive com inteligência artificial, pode chegar, assim, em lugares impensáveis. Por quê? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda a gente a facilitar o nosso dia a dia, mas ela não pode pensar por você. Então, estudar inteligência artificial é importante? É. Eu quero que você faça isso para que você tenha ferramentas para poder trabalhar no seu dia a dia. Mas jamais utilizar a inteligência artificial sem ter uma boa base de conhecimento científico. Você precisa disso. Isso é extremamente importante para a tua carreira, tá bom? Então, queridos, foi ótimo falar com vocês. Deixe aqui seus comentários, suas percepções, dicas, perguntas, dúvidas, para a gente poder ir conversando e se desenvolvendo, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Até mais.